Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um trecho da palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta que ele enviou à igreja que se reunia em Roma, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E hoje nós vamos aprender com o exemplo da lagarta e da borboleta. A gente vai falar um pouquinho a respeito do exemplo que nós aprendemos com esse animal fascinante, essa criatura de Deus fascinante, a lagarta e a borboleta, e que isso nos ensina e em que isso se enquadra com esse texto que nós acabamos de ler da palavra do Senhor. Este é um pequeno devocional na minha manhã. Você vai ouvi-lo aí na sua manhã, na sua tarde, na sua madrugada, não importa onde, mas eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar contigo nessa manhã que vem edificar a sua vida. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos falar a respeito do exemplo da lagarta e da borboleta. A borboleta é um animal fascinante e quando nós estudamos, todos nós já aprendemos sobre a borboleta na escola, provavelmente na primária, mostrando como é que é o ciclo de vida de uma borboleta. A borboleta é fascinante porque é um animal muito bonito, colecionado inclusive por várias pessoas, muito valioso. Pessoas pegam borboletas raras de vários padrões, formas, cores diferentes, põem em quadros. Você com certeza já viu isso. Alguns colecionadores têm borboletas raríssimas e são caríssimas também, artigos de coleção. Um animal muito interessante. Mas a borboleta é interessante também pelo seu ciclo de vida, porque a borboleta não nasce borboleta. Ela não nasce com essa forma que nós vemos ela, que ela chega nesse estado adulto e nessa forma que todo mundo aprecia. Na verdade, a borboleta nasce, não é, de um ovo, e ela sai dentro daquele ovo como uma lagarta. Lagarta é essa que não é tão apreciada pelas pessoas. A lagarta é inclusive um pouco nociva, né? Pode até queimar se você colocar a mão nela. Se tem uma locomoção muito mais lenta, não sabe voar, tem muitas limitações aquela lagarta. Mas existe um período da vida, do desenvolvimento da lagarta em que ela passa uma outra fase, em que ela cria um próprio casulo, assim se fala, pupa é um outro nome, que é um nome técnico que se chama, e aquela borboleta fica dentro daquele casulo ali num período de transformação, um período que é um período de mudança total daquilo que ela era antes para aquilo que ela vai ser. E nesse período, que é um período difícil da vida da borboleta, é um período que ela está ali usando os recursos com que ela acumulou durante toda a sua vida como lagarta. Ela vai usando ali porque ela está ali fechada, ela não tem como se alimentar de nada exterior. Ela está ali naquele momento de transformação essa que é chamada de metamorfose. A borboleta passa por uma metamorfose. E o que é uma metamorfose? É uma mudança de forma. Ela tinha uma forma de um jeito e ela passou por um processo de transformação para adquirir uma outra forma, uma forma final, uma forma muito mais perfeita, uma forma muito mais excelente. A borboleta antes só rastejava, mas depois já consegue voar, já consegue atingir voos mais altos, já consegue chegar em níveis
muito maior, ele já consegue olhar para o mundo de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais lá de cima, já é muito mais apreciado e todas as pessoas já olham para a borboleta e falam: olha que borboleta linda que nós temos ali. O que a borboleta nos ensina? O que a borboleta ensina para as nossas vidas nessa manhã? O que isso tudo tem a ver com a carta de Paulo no capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos lá, vamos ler o texto mais uma vez e vamos tentar entender o texto. Eu vou me prender bastante no versículo 2, mas vamos dar uma breve pincelada no versículo 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E rogar significa suplicar, significa assim, pedir com muita veemência. Ele diz: eu suplico a vocês pela compaixão de Deus. A impressão que me dá é que Paulo está dizendo assim: pelo amor de Deus, irmãos, ouçam aquilo que eu estou dizendo. Eu estou pedindo para vocês com muita veemência que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. E nós temos que entender o que significa o sacrifício vivo aqui. Nesse contexto, Paulo não está pedindo que você se sacrifique, que você se mate, não é? Apresente o teu corpo em sacrifício vivo. Você vai lá e você se sacrifica, corta o teu pescoço e se joga ali. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O sacrifício aqui é o sacrifício levítico, é o sacrifício do Antigo Testamento. Se você estudar um pouquinho o livro de Levítico, estudar lá todo o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da lei, a lei de Moisés, você vai entender que Deus direcionou a Moisés a instituir sacrifícios para que o povo trouxesse sacrifícios. O que era isso? Era pegar um animal e sacrificar, matar aquele animal e oferecer ao sacerdote, que ia então ali queimar aquele animal para entregar um sacrifício a Deus. Existem diversos tipos de sacrifício, você vai estudar lá em Levítico, você vai entender. Havia sacrifícios pelo pecado, havia sacrifícios para entrega de gratidão, de adoração a Deus. E portanto Paulo está dizendo assim, que você possa apresentar o teu sacrifício, que é a sua vida, que é a sua entrega, a sua adoração a Deus, que possa ser um sacrifício santo e agradável. Como é que você faz isso? Qual é o sacrifício que Deus está te pedindo agora? É o vosso culto racional a Ele. Então que o teu culto possa ser a entrega da tua adoração a Ele. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. Amém? Então, versículo 1, vamos ver o versículo 2. Como é que se dá sequência a isso? Como é que se consegue fazer isto? O texto fala assim: não sede conformados com esse mundo. E a gente precisa quebrar as palavrinhas aqui para entender com algum detalhe aquilo que nós estamos falando. Em algumas versões falam: e não vos conformeis com esse mundo, ou em outras versões ainda: e não vos conformeis com este século. Ok? Então, conformar, o que é conformar? Eu preciso esclarecer isso porque às vezes nós usamos muito essa palavra conformar com um sentido um pouquinho diferente daquilo que Paulo está trazendo aqui para nós hoje. A gente fala assim: eu não me conformo com essa situação, não é? Significa que você não está satisfeito com determinada situação. Não é bem isso conformar aqui. Conformar aqui significa tomar a forma. Tomar a forma. Imagine um bolo que é posto numa forma e ganha a forma daquela forma. Paulo está dizendo assim: e não se conforme, ou seja, não ganhe a forma, ou seja, não fique parecido com este mundo, ou em outras versões, com este século. A palavra em original grego que foi usada por Paulo aqui é aion. Aion pode ter vários significados, mas aion nesse contexto significa assim, com este tempo e local, com este século presente, com esse mundo aí fora. Então Paulo está dizendo assim: não seja parecido com esse mundo que está aí fora. Não seja parecido com o mundo lá de fora, com as pessoas que estão longe de Deus, com as pessoas que não têm conhecimento de Deus, com as pessoas que têm uma vida longe de Deus, com as pessoas que têm um padrão de vida distantes de Deus. O conselho do apóstolo Paulo para as nossas vidas é que nós sejamos diferenciados, que não sejamos parecidos nas nossas atitudes,
nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso proceder, no nosso caminhar, no nosso vestir, no nosso comer, no nosso beber, em tudo aquilo que nós façamos, que não tenhamos a forma desse mundo, que possamos ser um povo diferenciado. Veja a grandeza e a profundidade dessa palavra. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, eu vos rogo, eu suplico a vocês, que vocês apresentem a vossa adoração, que seja uma adoração santa, agradável a Deus, o vosso culto possa ser a sua adoração a Deus, e que você não ganhe a forma desse mundo, que você não fique parecido com esse mundo. O que mais a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, eu posso observar isso, é que parece que o mundo vai entrando dentro da igreja e as pessoas vão adaptando as coisas lá de fora à vida cristã e a vida dentro da igreja, a vida com Deus. O apóstolo Paulo está nos alertando a respeito disso. Nós temos que ter cuidado a respeito disso. Nós precisamos ser bastante conscientes e bastante perspicazes na forma de entender que Paulo está dizendo assim: Deus não quer de você que você seja parecido com esse mundo, que você tenha os mesmos maus hábitos, o mesmo proceder, a mesma forma enganosa, mentirosa de viver, a mesma forma desonesta de viver, a mesma forma descompromissada de viver. Paulo está nos alertando para isso. Não ganhe a forma desse mundo. Aí você me pergunta, como é que eu faço isso? Como é que eu, que já tenho o meu caráter formado, nessa minha idade já adulta, como é que eu, que recebi toda uma carga de informação negativa ao longo da minha vida, como é que eu posso viver uma vida dessa forma, se isso já está tão entranhado dentro de mim? Aí Paulo te dá a resposta, logo a seguir. Ele fala assim: mas sede transformados, ou mas transformai-vos, em outras versões, pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. E a palavra em grego que é usada aqui, transformados, essa transformação, a palavra é metanoia. E não que eu seja nenhum expert em grego, está bem, amados irmãos que me ouvem, mas a gente estuda umas coisinhas aqui e ali, não é? Eu sei que tem muitos iluminados aí na internet que dizem que falam 50 línguas e 60, 70 e tudo, né? Eu domino bem o português e o inglês e arranho umas outras linguazinhas assim, mas não me arrisco a dizer que eu não falo mais nada do que isso. Mas a gente tenta estudar um pouquinho nos dicionários bíblicos e ver o significado no original para nós entendermos um pouquinho melhor. Então a palavra transformados aqui, a palavra é metanoia, que é a palavra em grego que vem dar origem à metamorfose, que é a mesma palavra que é aplicada para a transformação da lagarta para a borboleta, que nós começamos essa meditação aqui. O que isso significa? Que Paulo está dizendo que nós precisamos passar por um processo de transformação na nossa vida. Se nós somos lagarta ainda, nós precisamos passar por uma metanoia. Nós precisamos entrar no casulo e passar por um processo de transformação da nossa vida. Um processo que é doloroso, muitas vezes, um processo que envolve poucos recursos, muitas vezes, um processo que envolve muito esforço, muita abdicação de coisas que nós gostamos muito de fazer, mas todo cristão tem que passar por um processo de transformação. Se quer viver a plenitude de Deus para a sua vida, se quer seguir aquilo que a palavra de Deus te ensina e te recomenda. Todo cristão precisa passar por uma metanoia para que você possa deixar de ser lagarto e passar a ser uma bela borboleta com capacidade de voar, voos mais altos, poder enxergar e ver o mundo de uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva mais alta, mais excelente, ver as coisas de outras formas, sabe? Muitas vezes na nossa vida tudo é uma questão de perspectiva, de onde você olha. Se você está aqui embaixo no terreno, todo o teu ângulo de visão está aqui embaixo, é raso, é baixo. Mas quando você chega num nível de transformação que você consegue ter voos mais altos, você consegue ter uma visão muito mais ampla
de todas as coisas. Você não vê só o problema pontual que está na tua frente, mas você vê que existe um mundo à volta, que existe uma solução à volta, que existe uma figura maior à sua volta. Então Paulo diz assim, você precisa se transformar, você precisa passar por uma transformação. Eu preciso me transformar, eu preciso passar por uma transformação. Como é que é essa transformação? Onde se dá essa transformação, apóstolo Paulo? Ele diz assim, essa transformação se dá pela renovação do teu entendimento, pela renovação da tua mente, em ter uma mente renovada em Cristo. Ter uma mente que enxerga, que entende as coisas de uma forma diferente. Deixa que eu diga uma coisa nessa manhã. Tudo que nós fazemos, tudo começa aqui. Tudo começa nesse domínio aqui em cima. Todos os hábitos que você tem, todos eles começam com um pensamento. Porque um pensamento gera uma atitude e várias atitudes geram comportamentos. E comportamentos moldam a tua personalidade, o teu caráter. E tudo começa num pensamento, tudo começa aqui. Vitórias e derrotas são geradas aqui. Às vezes a gente entra em batalhas derrotados. Quantas e quantas vezes? Eu podia citar inúmeros exemplos bíblicos e não bíblicos da vida do cotidiano diário a esse respeito. De batalhas que nós perdemos aqui, na mente. Existe um tema muito interessante, livros muito bons da Joyce Meyer, que é Batalhas na Mente, que eu recomendo muito aos irmãos que leiam e estudem e aprendam com aquilo que essa senhora ensina lá. Mas é preciso que haja uma renovação da nossa mente, é preciso que haja uma renovação da nossa forma de pensar, é preciso que haja uma renovação da nossa forma de vermos, enxergarmos o mundo e entendermos as coisas. Muitas das vezes nós temos já preconceitos, ou seja, conceitos pré-estabelecidos, ideias já pré-definidas das coisas, muitas vezes inclusive dentro da igreja. Eu tenho visto muitos crentes, muitos cristãos que não conseguem evoluir, não conseguem progredir, porque já têm ideias pré-estabelecidas de coisas e não conseguem sair dali, não conseguem avançar mais, porque já tem um conceito pré-estabelecido e ficou preso ali. É preciso que haja uma transformação na nossa mente. É preciso que a nossa mente seja transformada, o nosso entendimento seja transformado, para que, se você quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. O texto bíblico me diz, eu posso inferir daqui, que não existe outra forma de experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável na minha vida, sem ser através da renovação da minha mente. É o que o texto bíblico me fala aqui. Então, nessa curta meditação nessa manhã, que já não vai tão curta, né, já está mais longa do que eu gostaria de ter feito, eu até me dá vontade de ler os outros versículos posteriores, mas nós vamos terminar por aqui. Existe muito ensinamento nesse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos e eu te aconselho a depois ler com calma, meditar e aprender, pesquisar, porque existe muita coisa interessante nesse. O versículo 3, olha só, já estou eu fugindo aqui, mas o versículo 3 fala assim, olha, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. É tudo que eu não tenho visto nesse YouTube. Eu vejo pessoas, não é, que se acham mais do que são, se acham melhores do que os outros, não é, se acham superiores. Mas esse comportamento é completamente contra a palavra de Deus, não é? Eu tenho visto no pouquíssimo que eu vejo do YouTube, e na verdade eu não pesquiso, não busco, mas vem chegando até mim, a minha esposa vai comentando comigo certas e determinadas situações. E eu vejo assim, parece que existe uma competição, não é, de quem é o mais espiritual, quem é o que sabe mais, quem é o que, não é? Parece que existe, tem o fulano de tal já foi no inferno e voltou, o outro já foi no céu e no inferno, não é? E aquele dali, o outro já está repreendendo, já teve uma vez. Eu vou ficar quieto para não me estender muito, porque esses assuntos me irritam um pouquinho e aí eu fujo completamente dessa meditação nessa manhã, mas a palavra me fala assim, que cada um não pense de si mesmo para além do que convém.
Antes pense com moderação. Moderação. Tudo que tem faltado nos dias de hoje, pessoas moderadas, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o texto continua. Depois a gente talvez continue esse texto aqui numa próxima oportunidade. Amém? Mas que possamos aprender hoje que não devemos ter a forma desse mundo e que precisamos de transformar. Eu preciso de passar por uma transformação, de renovação do meu entendimento, da minha mente, para que eu não fique parecido com esse século. Amém? Deus te abençoe nessa manhã, que o Senhor possa te dar um dia muito abençoado.